Bom dia, hoje é 21 de agosto, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, minha cara ouvinte, meu caro ouvinte. Chegou a segunda-feira e com ela nossa necessidade de, infelizmente, termos que nos atualizar sobre o mundo real. É claro que eu tô brincando, afinal notícias de economia e negócios também são o quê? São diversão. Porque se não é o combustível da diversão, o dinheiro e a fofoca. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma declaração de amor para vocês que acompanham ouvindo o podcast, que interagem comigo pela caixinha de comentários do Spotify e também lá no Instagram. Se você odeia esse traço da minha personalidade e não quer ouvir falar sobre o amor, porque eu sou uma pessoa ruim, as notícias de hoje são essa aqui, para você não ficar aí apressadinho querendo pular o podcast. O calote que vocês tomaram na 123 milhas, a disputa entre os bilionários por uma arena da NBA nos Estados Unidos, a final da Copa do Mundo Feminina, a sucessão no Morgan Stanley e a agenda da semana. Agora, se você é a favor do amor, então fique aí, pois essa é a minha grande declaração para vocês ouvintes. É que é muito bom saber que tem mais gente fora da casinha por aí, que dá risada das piadocas, que me considera uma amiga pessoal, porque escuta mais a minha voz, uma base diária do que a dos próprios amigos. Eu também considero todos vocês minhas amigas e meus amigos. Ai, que grande emoção. Eu só gostaria de alertá-los que é ótimo que a nossa amizade seja virtual, pois eu sou extremamente esquisita na vida real. Às vezes eu tenho ataque de ansiedade tendo que olhar no olho de alguém para conversar. Por isso, vocês que pedem por um videocast, vocês precisam primeiro falar com a minha psicóloga para eu trabalhar isso com ela, aí para eu chegar nesse ponto dessa cara de pau. Mas assim, eu tô trabalhando isso porque eu sei que seria muito legal ver aí as minhas reações quando eu estou lendo e falando todas essas coisas, porque eu gesticulo bastante. Inclusive, agora eu estou super gesticulando, como se eu estivesse conversando com alguém aqui na minha sala. Mas se estivesse realmente conversando com alguém na minha sala, a probabilidade é que eu estaria sendo extremamente esquisita. Então, é isso, meu pessoal. Feita aí essa declaração de amor, vamos embora. Agora que eu fiz a minha declaração, eu vou começar já com uma notícia aí que tá deixando várias pessoas com lágrimas nos olhos, literalmente, porque realmente não é uma situação fácil, já que a plataforma online de vendas de passagens aéreas, a 123 milhas, suspendeu no início da noite de sexta-feira as emissões de bilhetes e pacotes da linha Promo, com embarques previstos de setembro a dezembro, e meio a, abre aspas, pressão de demanda no mercado doméstico, fecha aspas. As vendas dos pacotes da linha já tinham sido suspensas na quarta-feira. A Promo representa 7% dos embarques da 123 milhas em 2023. A empresa esclarece que os demais produtos permanecem sem nenhuma alteração. Abre aspas para 123 milhas em comunicado. A decisão se deve à persistência de fatores econômicos e de mercado diversos, relacionados principalmente à pressão da demanda e ao preço das tarifas aéreas, fecha aspas. A viagem para Londres de vocês foi de famoso arrasta para cima. Sinto muito, faça que nem eu, que também tomei um calote nos últimos meses de uma outra companhia de venda de pacotes turísticos. Eu ia para a Grécia, vou parar aonde? Em São Francisco do Sul. Se você é da minha região, você sabe que São Francisco do Sul é tipo assim, se você é de São Paulo, é tipo Guarujá de São Paulo, ou é tipo, não sei outra comparação para fazer, mas é a praia que você vai desde que você tinha 2 anos de idade. E aí você não vai estar na Grécia, você vai passar uma semana em São Chico. Esse é meu conselho aí para vocês não ficarem tristes. Arranjem uma viagem para casa da avó de vocês, para vocês substituírem a tripezinha para Paris. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o setor aéreo se mantém em recuperação. Em junho, foram transportados 7,2 milhões de viajantes no mercado doméstico, o maior resultado para o mês desde 2015. No acumulado do primeiro semestre, foram 43,8 milhões de viajantes no mercado doméstico, uma alta de 15% em relação ao mesmo período de 2022. Nos 6 primeiros meses do ano, a demanda medida por passageiros quilômetros pagos transportados, ou RPK no jargão do setor, acumulou alta de 9,9% em relação ao mesmo intervalo de 2022. Já a oferta medida por assentos quilômetros ofertados, ou ASK, registrou um aumento de 9,5% na mesma base de comparação. No entanto, o preço das passagens aéreas, que vinha sendo um dos vilões da inflação até o início desse ano, vem apresentando oscilações nos últimos meses, com queda de 17,73% em maio, segundo dados do IBGE. Com a demanda mais alta no setor aéreo, especialmente na alta temporada do final do ano, os preços das passagens ficam mais altos, dificultando a emissão de bilhetes que foram comprados por um determinado volume de milhas pela plataforma. Nas últimas 24 horas,
As reclamações de clientes da 123 Milhas nas redes sociais e no site Reclame Aqui aumentaram substancialmente e eu recomendo fortemente que você vá lá dar uma lida, porque se você tiver aí um coração forte, porque tem realmente relatos que te deixam bem entristecidos, mas tem relatos muito engraçados, as pessoas são sempre muito criativas ao reclamarem de alguma coisa. Segundo alguns destes relatos, a empresa cancelou viagens sem aviso prévio e consumidores alegam que não estão conseguindo falar com a empresa. A 123 Milhas informa em nota que, abre aspas para ela de novo, os valores pagos pelos clientes que adquiriram produtos da linha Promo com embarque previsto para setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023 vão ser integralmente devolvidos em vouchers, com correção monetária de 150% do CDI, acima da inflação e dos juros de mercado. Os vouchers podem ser usados para a compra de outros produtos da 123 Milhas, fecha aspas. O modelo de operação da empresa envolve o cadastro de pessoas dispostas a vender as suas milhas. Toda vez que há uma compra na plataforma, o sistema seleciona um vendedor, emite a passagem e transfere para o cliente. No início deste ano, a 123 Milhas e a Max Milhas, que atuam no mesmo nicho de negócio, chegaram a anunciar uma fusão. Contudo, a Max Milhas informou à Bloomberg Linha que, embora tenham alguns sócios e investidores em comum, as operações são independentes. Apesar do crescimento do modelo do negócio, o regulamento dos programas de fidelidade das companhias aéreas proíbe expressamente a venda de pontos, o que vem causando polêmica entre as empresas do setor de aviação. Companhias aéreas vêm fechando o cerco contra essa prática, colocando regras mais rígidas nos seus programas de fidelidade. Em nota, o Ministério do Turismo afirma que considera grave o anúncio da 123 Milhas e informa que já acionou o Ministério da Justiça e Segurança Pública para que, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, avalie a instauração de um procedimento investigativo que esclareça as razões de tais cancelamentos, identifique todas as pessoas atingidas e promova a reparação de danos a todos os clientes prejudicados. A pasta acrescentou que ambos os ministérios estão empenhados na busca de mecanismos que evitem que situações semelhantes voltem a se repetir e na responsabilização de empresas que, porventura, tenham agido de má fé. Muita boa sorte para você que tinha passagens da 123 Milhas. O Eduardo Gropilho fez a sua tarefa de casa, deve ter lido o Bloomberg Linha, como vocês todos deveriam fazer todos os dias da vida de vocês, e diz assim: falando em Succession, como está a sucessão de CEOs do Morgan Stanley? Eduardo, vamos comentar essa notícia, pois eu vou adorar ler essa notícia em voz alta aqui para vocês, porque ela é um suquinho de fofoca de Wall Street, escrita pelos repórteres lá da Bloomberg News lá de Nova York, e ela tem várias frases que eu adorei ler e que eu vou adorar aqui contar para vocês. Então eu vou te contar essa história, tá? O James Gorman é o atual CEO do Morgan Stanley, e ele está considerando quem que ele vai indicar para sucedê-lo nesse cargo, fazendo com que burburinhos cresçam dentro do banco e ao redor de Wall Street. Executivos que cruzam com ele nos fins de semana, segundo a Bloomberg News, tentam descobrir para qual lado ele está mais inclinado, enquanto colegas passam o tempo livre especulando sobre o futuro do banco americano. Já outros dão conselhos não solicitados ao chefe na esperança de inclinar a balança ao favorito, Ted Pick, Andy Saperstein ou Dan Simkowitz. Que maravilhosa essa disputa. Não conheço nenhuma dessas três pessoas, mas eu adoraria ver um seriado tratando exatamente sobre isso. Imagine você, o James Gorman, na piscina do seu clube, que eu imagino que ele deve ir num clube muito chique, muito exclusivo lá de Nova York, ele na piscina do clube e aí chega uma pessoa ao lado dele com uma marguerita na mão, falando assim: poxa, fiquei sabendo que o Pick é um ótimo banqueiro. Eu não sei como as pessoas abordam para tentar influenciar em sucessões de grandes bancos americanos, mas um diálogo mais criativo, aí alguém inventa um diálogo mais criativo. Mas seria incrível assistir isso acontecendo ao vivo. O Gorman tem 65 anos e está comandando a corrida mais acompanhada de Wall Street, e agora mais acompanhada aqui do Ouvindo um Podcast, prometendo ter o seu sucessor no cargo em menos de um ano. O que é mais marcante nessa sucessão, segundo a Bloomberg News, é que o Gorman quer desafiar normas que estão profundamente enraizadas com uma transição sem conflitos, ou seja, na qual os finalistas que forem rejeitados permaneçam na empresa, evitando a habitual cascata de mudanças e saídas de executivos sêniores. Abre aspas para ele: Wall Street tem um histórico contrário a isso. Vamos desafiá-lo. Fecha aspas. A estratégia é notável para o Morgan Stanley, que enfrentava um cenário de conflitos internos pouco antes da chegada de Gorman lá em 2006, e que agora espera proteger um valuation que está dando inveja a muitos pares. Valuation é a avaliação de mercado, o valor de mercado de uma empresa. É uma aposta audaciosa em uma indústria onde egos frágeis e ambições cruas resultam em transições caóticas, às vezes desviando até mesmo as empresas de um desempenho melhor. Quem disse isso foi a Bloomberg News, por isso que eu adoro
trabalhar para Bloomberg Money. Mike Mayo, considerado um dos mais céticos entre os analistas de bancos de Wall Street, não está convencido sobre esta manobra. Abre aspas para ele. Há uma série de sucessões de CEOs que resultam em tensão entre os executivos. Eu só acho que será um desafio manter a equipe tão coesa quanto está atualmente. Fecha aspas. Os exemplos são numerosos. Mais recentemente, no rival Goldman Sachs, o descontentamento tem se espalhado pela empresa desde que o banqueiro de investimentos David Solomon sucedeu uma geração de traders no topo. Jamie Dimon, do JP Morgan, e Brian Moynihan, do Bank of America, há muito tempo são evasivos sobre as suas intenções e evitaram nomear sucessores, mesmo enquanto seu domínio sobre os 2 maiores bancos do país se estende para quase 2 décadas. E então há o próprio Morgan Stanley, onde fricções persistentes após a nomeação de Philip Purcell como CEO culminaram eventualmente na sua saída em 2005, orquestrada por ex-executivos descontentes, conhecido como Grupo dos 8. As guerras civis no Morgan Stanley e em outros bancos eram, abre aspas, para Zoe Cruz, ex-executiva do Morgan Stanley, parte de uma indústria que esqueceu que receber milhões de dólares era resultado de se estar no lugar certo, na hora certa, fecha aspas. A saída abrupta de Zoe Cruz, em 2007, abriu caminho para a ascensão de Gorman ao cargo de CEO. Ele foi promovido a co-presidente e em seguida escolhido para dirigir o banco pouco tempo depois. Nenhuma mulher, incluindo no processo atual, chegou tão perto do topo do Morgan Stanley quanto Zoe Cruz. O Morgan Stanley se transformou nas últimas décadas após a saída de banqueiros superestrelas. Parte disso reflete tendências mais amplas em Wall Street desde 2008, a crise financeira global, quando a tomada imprudente de risco saiu de moda e o comportamento no escritório começou a acompanhar os novos tempos. Parte disso também foi muito deliberado, com Gorman transformando o banco de investimentos em um supermercado financeiro em busca de ganhos mais estáveis. Segundo Colin Kelleher, número 2 de Gorman e aficionado por história, ele despreza tipos egocêntricos e alterna conversas entre derivativos de renda fixa e rebeliões italianas do século... Sou ruim de números romanos, 13. O que James fez no Morgan Stanley foi retirar o superego da equação. Ninguém tinha feito isso na empresa antes. Fecha aspas. A saída de Kelleher em 2019, que agora ele preside o UBS, deu início a essa atual corrida. A reorganização que se seguiu colocou em destaque 4 homens. O trio atual, junto com o então diretor de operações, John Pruzan. Depois que Pruzan sinalizou em janeiro planos de deixar o cargo, Gorman anunciou que 3 pessoas na empresa poderiam substituí-lo. Em maio, ele disse que pretendia passar o bastão em 1 ano. Imagina o nervosismo deste povo. Gorman enfatizou que o conselho vai tomar a decisão final, mas os executivos esperam amplamente que a sua preferência tenha mais influência. Falando em disputa, agora a gente vai para as quadras. E se eu fosse uma ótima editora de sons, o que eu não sou, porque eu tenho preguiça, eu colocaria barulhinhos de basquete, sabe? Aqueles barulhinhos de bola de basquete na quadra. Então, porque agora a gente vai falar sobre a NBA. Já que há muito tempo, errei o começo, já que há não muito tempo, a competição mais acirrada no basquete da Filadélfia envolvia os Sixers contra o Boston Celtics. Mas, recentemente, ela agora está abarcando a disputa entre grandes bilionários americanos. De um lado, estão os proprietários dos Sixers, que eu tive que pesquisar no YouTube várias vezes como fala, Josh Harris, que é cofundador da Apollo Global Management, David Blitzer, que é executivo da Blackstone, e o empreendedor imobiliário David Adelman. E, do outro lado, está Brian Roberts, CEO da Comcast. E eu falei várias empresas e setores aleatórios. A Apollo Global Management é uma gestora de recursos, uma das maiores do mundo, assim como a Blackstone. E aí nós temos a Comcast, que é uma empresa de telecomunicações dos Estados Unidos. E temos aí um empreendedor imobiliário no meio. Várias pessoas disputando o quê? A construção de uma nova arena dos Sixers, uma arena de 1,3 bilhão de dólares. A Comcast, que é esse conglomerado de mídia e televisão a cabo, que é proprietária do local atual da equipe da NBA, que chama Wells Fargo Center, quer que eles fiquem por lá. Desde que foi anunciado há mais de um ano, o projeto do novo local, chamado de 76 Place, dividiu a cidade e se transformou em uma disputa de relações públicas cada vez mais desagradável. Ainda assim, nenhum dos dois lados está recuando. Por 6 décadas, os Sixers têm empolgado e decepcionado os fãs na Filadélfia, uma cidade que às vezes é chamada de Comcast Country, ou país da Comcast, refletindo o peso excessivo da empresa na política local. A Comcast é um dos maiores empregadores da cidade
e ocupa seus 2 prédios mais altos. Se a nova arena proposta para a equipe for construída, isso vai se tornar um grande teste para a influência política da empresa. Segundo Adelman, que lidera esse projeto, ele basicamente mora em uma cidade de uma empresa só. A Comcast, segundo ele, abre aspas, tem medo de perder as atenções para o novo prédio brilhante que sairia. Fecha aspas. O Adelman, que é CEO do Campus Apartments, uma das maiores empresas privadas de alojamento estudantil do país, deu uma entrevista a partir do seu escritório, a Bloomberg News, em uma casa nos arredores da Filadélfia, onde ele mantém uma bola de basquete autografada pelos membros dos Sixers e uma garrafa de vodka American Harvest, uma marca de bebidas alcoólicas que ele mesmo possui. No outono passado, ele comprou uma participação do grupo, que é dono dos... Esse time é muito difícil de falar. No outono passado, ele comprou uma participação no grupo que é dono dos Sixers, a Harris Blitzer Sport Entertainment, de Michael Rubin, fundador da gigante de vestuários esportivos Fanatics. Por meses, o Adelman tentou conquistar céticos, argumentando que a nova arena seria boa para a equipe, para os fãs e para a comunidade ao redor. Ele disse que o Wells Fargo Center, inaugurado no sul da Filadélfia em 1996, está velho e funcionalmente obsoleto. A equipe planeja se mudar após o vencimento do contrato de locação atual em 2031. Estamos falando de um negócio que vai acontecer em 2031. Incrível. Ser proprietário da sua própria arena, segundo ele, ajudaria os Sixers com a agenda de jogos. A equipe às vezes joga em noites consecutivas devido a concertos e outros eventos no Wells Fargo Center, um arranjo cansativo para os jogadores que os coloca em desvantagem. Os Sixers não conquistam um campeonato desde 1983. Recentemente, James Harden, um dos melhores jogadores da equipe, criticou publicamente Daryl Morey, o presidente de operações de basquete da franquia, fornecendo ainda mais material para programas de rádio para uma base de fãs que teve muito do que reclamar nos últimos anos. Uma nova arena também permitiria que a equipe oferecesse comodidades mais modernas aos fãs, segundo Adelman. Ao contrário de muitos locais esportivos que são construídos com o dinheiro dos contribuintes, a arena proposta para os Sixers seria financiada com recursos privados. A equipe prevê que ela geraria $1 bilhão em novas receitas fiscais para a cidade, distrito escolar, ao longo de 30 anos, e promete revitalizar a área ao redor da Market Street, no centro da cidade. A equipe planeja construir ainda apartamentos no topo da arena, reservando cerca de 80 unidades para habitação acessível. Ansiosos pelos empregos na construção, os sindicatos de comércio da cidade apoiam o projeto. Essa aí foi realmente os fãs de basquete, hein? Os basqueteiros de plantão podem mandar um agradecimento aí pela escolha dessa notícia. De nada. Se falamos de basquete, vamos falar de Copa do Mundo Feminina, pois a Espanha venceu a Inglaterra para conquistar a sua primeira Copa do Mundo após uma vitória histórica em Sydney. A seleção espanhola, conhecida como La Roja, vermelha, derrotou a Inglaterra por 1-0 diante de um público esgotado de 75.784 pessoas no estádio Austrália, triunfando apesar de um pano de fundo de agitações e hostilidades dos jogadores em relação ao treinador Jorge Vilda, que comanda a equipe desde 2015. A Espanha frustrou a Inglaterra desde cedo, dominando os passes de bola e os ataques antes do gol decisivo aos 29 minutos do primeiro tempo. Olga Carmona, do Real Madrid, chutou rasteira no canto para abrir o placar para La Roja. Eu faço a menor ideia do que é chutar rasteira no canto. Chutar, tipo, baixo, assim? Não é? Tipo, a bola não sobe? Recordes de público foram quebrados nos estádios ao longo do último mês na Austrália e na Nova Zelândia, os anfitriões do torneio. E a derrota nas semifinais da Austrália foi o programa de TV mais assistido do país, com 11,15 milhões de espectadores. A audiência global do torneio deve ultrapassar 2 bilhões, acima de 1,12 bilhão que sintonizaram o evento de 2019 na França. A Austrália perdeu para a Suécia no sábado, em Brisbane, na partida de disputa pelo terceiro lugar. O prêmio total em dinheiro do torneio deste ano foi de 110 milhões de dólares, segundo a FIFA, ante 30 milhões de dólares em 2019. As campeãs ganharão 4,29 milhões de dólares, com cada jogadora do time vencedor recebendo individualmente 270 mil dólares. Ainda uma fração dos 440 milhões de dólares em disputa na Copa do Mundo masculina no Catar, no ano passado. Essa diferença foi mais uma vez o foco após o presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmar na sexta-feira que as melhores jogadoras de futebol feminino do mundo podem alcançar a igualdade salarial se, abre aspas, nos convencerem homens primeiro, fecha aspas, gerando mais uma reação negativa de jogadoras atuais, antigas e apresentadoras de podcast. Abre aspas para Millie Bright, defensora do Chelsea e da Inglaterra antes da partida do domingo. Como jogadoras, não queremos parar por aqui, estamos sempre buscando mais, fecha aspas. A próxima Copa do Mundo Feminina será realizada na África do Sul em 2027. Quem falar mal da Copa do Mundo Feminina vai ser bloqueado nesse podcast. Tô brincando, mas não tô.
É hora dela, da nossa favoritinha, queridinha de segunda-feira, a agenda da semana. E investidores de ações, se você é um investidor de ação, preste atenção, pois depois de se recuperar da pior fase do mercado desde fevereiro, investidores devem agora enfrentar alguns eventos cruciais nos próximos dias. Epa! O aguardado, por exemplo, discurso do presidente do Federal Reserve, Banco Central Americano, Jerome Powell, que pode ser o maior teste de todos. Antes do discurso dele, que vai acontecer na sexta-feira, segunda emoção, em um simpósio do Fed no Wyoming, os traders estão à espera do balanço financeiro da NVIDIA na quarta-feira. Uma previsão de receita crescente da fabricante de chips, agora a quarta maior empresa do S&P 500, em maio ajudou a iniciar o rally da inteligência artificial, que impulsionou o avanço em cerca de 14% do índice deste ano. É verdade, a NVIDIA foi uma das únicas empresas que não sofreram com a lavagem de short sellers. Vocês lembram que a gente falou sobre isso em algum episódio que agora eu não vou lá procurar qualquer, mas a NVIDIA foi a única empresa que os investidores basicamente colocaram Fed, cujas ações não cairiam nas próximas semanas ou próximos meses. Eles mantiveram a compra dessas ações. O Powell vai encerrar essa semana, como estamos falando. Desde os anos 2000, os discursos de presidentes do Fed na conferência anual impulsionaram as ações, com o S&P 500 ganhando 0,4% em média na semana seguinte, segundo os dados compilados pela Bloomberg Intelligence. Só que o discurso do ano passado ainda está fresco na memória dos traders. As ações caíram 3,2% na semana seguinte, após comentários de Powell, de acordo com a BI, depois que ele alertou sobre a manutenção da política restritiva para combater a inflação. O risco dessa vez é que ele se incline para a perspectiva de aperto adicional este ano, o que pode prejudicar as expectativas de crescimento no momento em que as preocupações aumentam com a China, e a gente tem falado bastante sobre isso por aqui. É um cenário que também comprometeria as previsões de lucro de Wall Street, especialmente para as ações da alta tecnologia. No longo prazo, entretanto, a jornada do Fed é fundamental, com 3 reuniões de definição de políticas restantes em 2023. No mercado de juros, os investidores prevêem uma pausa no próximo mês e menos da metade precificam um aumento de 1/4 de ponto para a decisão seguinte em novembro. Aguardemos, então, o grande momento que será a sexta-feira. Ficarei muito ansiosa pela sexta-feira por vários motivos. O primeiro deles é porque será sexta-feira. Não, mentira. O primeiro deles é porque o Powell vai falar. E também porque depois do Powell falar, a gente vai sextar. Rimou. São Paulo inovou na noite de domingo e eu tô escutando um tecladinho tocando. O vizinho está treinando o teclado às 10 da noite de domingo. Eu acho incrível essa cidade. Todo dia é uma grande surpresa que eu vou escutar vindo da janela de fora. Dito isso, viram que episódio incrível que ficou hoje? Ficou incrível, né? Formadíssimo, minha voz perfeita, já que comprei um nebulizador da Ladybug, assim como comecei a fazer fonoaudióloga. Obrigada aí a todos que me recomendaram. De fato, eu sou uma profissional da voz. Tenho que cuidar das minhas belas vozes, cordas vocais. Então, tamo naquela, né? A voz tá como? Maravilhosa. A cabeça... Hoje eu tava tão afim de falar que eu até escrevi o roteiro do podcast. Dá tempo que eu não escrevi um roteiro de podcast. Mas eu só não escrevi a parte de comentar os comentários. Porque eu acho muito mais bacana. Por exemplo, quando o Danilo diz que se eu quiser conhecê-lo, é só mandar uma DM, já que ele irá se tornar um milionário em algum momento dos próximos 40 anos. Ou pelo menos essa é a ideia. Danilo, excelente. A sua ambição, né? Você colocou aí, deixou bem claro, bem explícito. 40 anos é um bom período. Não sabemos, é quase impossível às vezes se tornar um milionário, né? Dependendo aí das circunstâncias da vida. Mas eu confio em você. Você falou com tanta convicção. Muito bom. Achai, ou Oxai, ou Exai, eu não consigo dizer pela sua foto, que, perfeito como sempre, minha aula diária indo para o trabalho. Muito obrigada, Chai. O Rafael Reis disse que ele tomou um spoiler de Succession ouvindo o meu podcast. Eu realmente não lembro quando eu dei esse spoiler, Rafael, mas assim, eu não vou ler o spoiler pra não dar aqui o spoiler pra vocês que não tem esse spoiler, mas mas eu tô respondendo diretamente isso aqui pra você, Rafael, mas também era de se imaginar, né, meu filho? Mas, não, assim, no primeiro episódio você já sabe que isso vai acontecer. Em algum momento, isso vai acontecer. Fica aí esse negócio. Então é isso. Eu queria ler uns comentários do Instagram, só que meu celular tá carregando lá. Eu estou apontando pra ele lá longe. Está lá numa outra mesa carregando. E aí eu não tô afim de ir lá pegá-lo. Ler os comentários do Instagram. Então,
Fica aqui um grande beijo pra todo mundo que mandou mensagem no Instagram. Várias DMs legais. Se você quiser me seguir por lá, é ana.sieds, Ana Zitz. E ana.sids, que o CBR é ana.sids. Tá escrito aqui em algum lugar do Spotify, na descrição aí do episódio, do podcast, aí você pode ler e entender melhor. No mais, gente, é isso, né? Deve ter uns 20 minutos de podcast, porque eu tava pra falar. Botar pra fora, é sempre bom botar as coisas pra fora, né? Então tá bom. Aos haters, se tem um hater até o final, não é hater, né? Aí é outra coisa. É um carinho, um apreço escondido aí pela minha pessoa. Grande abraço a todos, até amanhã.